Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar a cassação da deputada federal bolsonarista e filiada ao Partido Liberal, a senhora Silvia Wayampi, que se diz indígena, mas que a própria etnia indígena diz que ela não seria indígena ou que não teria essas provas tão evidentes. Eu vou explicar detalhes aqui para vocês de tudo o que está acontecendo para que vocês entendam o que aconteceu. A deputada bolsonarista Silvia Wayampi, que inclusive foi citada ali como uma das fomentadoras nas redes sociais, inclusive, da invasão que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro de 2023, ela já teve alguns problemas em relação à própria justiça eleitoral com as contas delas no passado, que foi aprovada, e a gente vai explicar por que agora o TRE lá do Amapá mudou a sua decisão, e também ela passou ali a perder o mandato temporariamente, só que o STF revisou a decisão. Por quê? Ela foi eleita deputada federal no Amapá com pouco mais de 5 mil votos. E aí ela foi eleita, mas se teve ali um pedido na justiça que o cálculo das sobras de votos fosse revisadas e ela iria perder o mandato. Mas o STF decidiu manter ali o cálculo de uma maneira específica e ela conseguiu manter o seu mandato como deputada federal bolsonarista. Ela é bem conhecida nas redes sociais por se dizer Wayampi, mas na verdade o povo Wayampi não a enxerga ou não a conhece como a Wayampi. Tanto que eles chamam ela de Silvia Nobre Lopes. E a história é bem interessante, eu vou contar para vocês já, porque teve uma nota emitida há um tempo atrás em um evento que aconteceu com a participação de Sônia Guajajara, a ministra dos povos originários lá no Congresso Nacional, e que o Conselho das Aldeias Wayampi Apina emitiram um comunicado dizendo que ela não representava o povo Wayampi e que ela também não teria comprovada relação de origem étnica com o povo Wayampi. Ela dizia que ela era o Wayampi, mas que não tinha essa prova. Eu vou mostrar para vocês toda a história. Para quem não sabe o que está acontecendo, aqui na Revista Fórum foi publicado material assinado aqui pelo queridíssimo Ivan Longo, que traz aqui, né, que a Silvia Wayampi teve ali o seu mandato cassado porque ela teria utilizado recursos da sua campanha, né, ela tinha usado recursos do fundo eleitoral para poder fazer harmonização facial. Eu até fui buscar uma imagem dela antes da harmonização e uma imagem depois da harmonização. Ela é essa aqui sem harmonização e aqui é ela com harmonização. Escolham aí qual que vocês acham que mudou, né? Aqui era ela com harmonização e aqui sem harmonização e aqui com harmonização. Detalhe, antes de ela entrar para a vida política, ela passou pelas Forças Armadas, sendo supostamente a primeira indígena a ingressar no serviço das Forças Armadas, trabalhou também na TV como figurante em algumas peças, alguns filmes, algumas coisas relacionadas ali à atividade artística, onde ela representava o povo indígena. E aí agora, recentemente, uma ex-assessora dela, chamada Maete Mastop, teria procurado o Ministério Público Eleitoral para denunciar que a Silvia Wayampi teria recebido recursos do fundo eleitoral no dia 29 de agosto de 2022 e que teria utilizado 9 mil reais desse recurso para fazer uma harmonização facial. A assessoria dela, inclusive, se manifestou dizendo que achou um absurdo essa perseguição agora, porque as contas dela já tinham sido aprovadas em 2022 e não entendeu por que agora o TRE tomou essa decisão. E a explicação é bem simples, porque surgiram fatos novos. Uma assessora prestou depoimento, apresentou comprovantes de depósitos recebidos na conta dela e encaminhados para o profissional dentista que fez a harmonização facial, e ela prestou depoimento à autoridade competente. O profissional que fez também a harmonização também prestou depoimento à autoridade competente e ela acabou agora sendo condenada por unanimidade lá no TRE. Muita gente, inclusive, tem questionado ali se ela já vai perder o mandato agora, já que aconteceu essa condenação contra ela no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. E a explicação por hora é simples. Não, ela ainda não perderá o mandato agora, porque ela vai ter um recurso que ela vai utilizar no STF. O grande problema é que, além do depoimento da ex-assessora, a ex-assessora apresentou provas da movimentação bancária que comprovaria que no mesmo dia que ela teria supostamente recebido os recursos do fundo eleitoral, ela teria utilizado esse recurso para fazer harmonização facial. Ou seja, ela é tão indígena, mas tão indígena, que ela foi fazer a harmonização para descaracterizar-se como indígena, né? Isso é bem interessante. E aí tem outro fator importante também que envolve a Silvia Wayampi, que é, olha que interessante, ela é bolsonarista, é filiada ao PL, mas em setembro de 2022
ela deu entrevista para um veículo da mídia dizendo que ela estava sendo discriminada pelo PL porque ela era negra, mulher, indígena e, pasmem, bolsonarista. Ou seja, uma indígena que está dentro de um partido que odeia indígenas, que diz que está sendo vítima de racismo porque ela é negra, dentro de um partido que hospeda vários racistas e gente que não acredita que racismo existe, e inclusive dentro de um partido que é antifeminista, ela tá com pauta feminista, tá com mimimi, será, meu Deus, Sônia Wayampi? Será que vocês entenderam a hipocrisia da bolsonarista ou do bolsonarismo? Quando eu sou negro e estou dentro do bolsonarismo e apoio pautas racistas, o racismo não existe. Quando eu sou negro, estou dentro do bolsonarismo e sou vítima de racismo, o racismo existe. E aí olha que interessante, tá? Ela diz o seguinte aqui, segundo a própria Silvia Wayampi, tá? Palavras dela que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês entenderem. A demandante, isso tá no pedido que ela apresentou na justiça, porque ela processou Valdemar, ela denunciou Valdemar da Costa Neto por abuso de poder político. Tá aqui, ó. A demandante está sendo discriminada por ser negra, indígena e bolsonarista. Ou seja, ela processou o partido, entrou na justiça com um pedido contra o próprio partido, que lançou Bolsonaro para ser candidato a presidente, dizendo que o partido dela, que tinha Bolsonaro e que estão inclusive lá todos os bolsonaristas do PL, estava prejudicando ela porque ela era bolsonarista. Qual que é o sentido disso aí? E aí segue aqui, tá? Indígena e bolsonarista. A odiosa discriminação é um grave atentado à ordem jurídica, à ordem democrática e à dignidade da pessoa humana. Ou seja, ela ainda defendeu os direitos humanos. Olha que interessante. Não se fazem mais bolsonaristas como em 2022. E aí segue aqui. O Wayampi entrou com uma ação no TRE por abuso de poder contra o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e Alex de Almeida Pereira, que comanda o partido no Amapá. Olha que interessante, né? Olha que interessante toda esta situação. E ela se vende como indígena Wayampi. Só que de acordo com os indígenas das aldeias Wayampi, da etnia Wayampi e Apina, a verdade é completamente diferente. Dorinaldo Malafaia, em um evento que aconteceu na Câmara dos Deputados, com a presença da ministra Sônia Guajajara, foi quem desnudou essa mentira dela, dizendo que ele tinha recebido uma carta do Conselho das Aldeias Wayampi, que é esta carta que a gente vai ler aqui, onde ele provava, de acordo com a carta, que a Silvia não representava os povos Wayampi, e inclusive vocês vão ver que história maluca de como é que ela passou a ser vista como Wayampi, tá? Tá aqui, ó. Conselho das Aldeias Wayampi Apina, carta de repúdio contra Silvia Nobre Lopes. Eles não chamam ela de Silvia Wayampi e vocês vão descobrir por quê, tá? Política bolsonarista que está usando o nome do povo Wayampi. Ela diz que representa o povo Wayampi e que ela foi eleita, inclusive, pelo povo Wayampi. E ela só teve 31 votos na aldeia deles, tá? Lula teve mais de 300. Bolsonaro teve 2. Então nem Bolsonaro representa o povo Wayampi, nem a Silvia Wayampi representa o povo Wayampi, a gente vai entender aqui. Nós do Conselho das Aldeias Wayampi Apina queremos divulgar para todo o Brasil que a senhora Silvia Nobre Lopes, do Partido Liberal do Amapá, que usa o nome Wayampi e está apoiando o Bolsonaro, não representa o nosso povo Wayampi. Ela não faz parte das nossas organizações representativas e não pode falar em nosso nome. Muitos Wayampi não aceitam que ela use o nome e não acreditam na sua origem indígena. Nós acompanhamos nas redes sociais as postagens de parentes não indígenas de Silvia, que há muito tempo eles estão dizendo que ela tem uma família verdadeira em Macapá, que não é indígena, ou seja, eles estão afirmando aqui que a origem dela não é indígena, que ela mente ao dizer que ela é o Wayampi. E de onde é que ela tira a história de que ela é o Wayampi? Tá ali, ó. Somente alguns Wayampi acreditaram que ela é uma menina Wayampi que desapareceu na década de 1970 e aceitaram a Silvia como parente quando ela nos procurou. Ou seja, ela teria família em Macapá, que não é indígena, a verdadeira família dela não é de origem indígena, e aí para poder se vender como uma indígena, inclusive para dizer que foi a primeira indígena a entrar nas Forças Armadas, a primeira indígena a ser isso, a primeira indígena a ser aquilo, ela voltou na tribo, na aldeia da etnia dos Wayampi
a Pino, e foi lá e falou que ela era a Pina, perdão, a YMP, a Pina, e falou que ela era uma criança que teria desaparecido da aldeia em 1970, e alguns parentes aceitaram. A maioria dos povos YMP não a reconhece como YMP. Olha a história dela. É a indígena da Chopi, supostamente, né? Mas todos os YMP são contra o governo Bolsonaro, contra a sua política genocídia e anti-indígena e contra a sua reeleição. Na nossa terra indígena YMP, o Bolsonaro teve somente 2 votos no primeiro turno. Ciro Gomes teve 3 votos. O Lula teve 378 votos. E também a Silvia teve somente 31 votos dos YMP como candidata a deputada federal. Nós somos contra a proposta de Bolsonaro e da Silvia de exploração das terras indígenas para a mineração, que ela é defensora inclusive disso, né? Garimpo, agronegócio, extração de madeira e outras atividades que destroem a floresta. Nós lutamos pela demarcação de todas as terras indígenas no Brasil e contra o marco temporal. Inclusive ela também é a favor do marco temporal, tá? Pra você ver como é que ela é bem indígena. Estamos juntos com o Movimento Indígena Nacional, somos parte do Apoian ANP e Articulação dos Povos e Organização Indígena do Amapá, no norte do Pará, a COIAB, Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e não aceitamos que o nome do nosso povo seja usado para apoiar esse presidente genocida e as propostas da bancada ruralista no Congresso. Assinado Conselho das Aldeias, o YMP, a Pina. Então você tem aí, ela sendo uma suposta falsa indígena, ela utilizando o recurso de campanha para poder fazer a harmonização facial, e aí me faço aqui um questionamento. Se em 29 de agosto ela já tinha recebido o recurso do fundo eleitoral e usou esse recurso de acordo com a denúncia feita pela ex-assessora, confirmada pelo médico que a atendeu, né, pelo dentista que a atendeu e aceita pelo Tribunal Regional Eleitoral, que a condenou por unanimidade à perda do seu mandato, por que ela queria mais dinheiro em setembro? Que a matéria saiu em 19 de setembro de 2022, quando ela diz que está sendo discriminada pelo PL por ser negra, mulher, indígena e bolsonarista. Será que ela queria fazer uma lipo? Colocar um silicone? O que é que ela queria fazer mais? Afinar o nariz para tirar ainda mais as características que a, entre aspas, fazem indígena? Porque, como eu já disse, o povo YMP diz que ela contou uma história, que ela é uma criança que desapareceu na década de 70. Será que foi a Damares, inclusive, que teria pego ela lá da tribo também? Porque a gente sabe que a Damares tem um histórico de supostamente pegar crianças indígenas e raptar, né? Depois adotá-las e dizer que a criança que quis escolher ela como mãe. Supostamente essa é uma das versões que existem na internet sobre a vida da Damares. Tá aí, meus amigos. E sabe qual que é a maior ironia de tudo isso aqui? O guru da extrema-direita, o Olavo de Carvalho, me inventou um tal decálogo de Lênin, junto com a extrema-direita, né? E lá ele diz que uma das coisas que constava neste decálogo, que nunca existiu, era a seguinte frase: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. O que é interessante é que, além disso nunca ter existido na esquerda, tudo que a gente está vendo acontecer em relação ao que o Olavo disse que a esquerda dizia que fazia, é o oposto. São os bolsonaristas que estão defendendo os estupradores, são os bolsonaristas que estão atacando a família brasileira, são os bolsonaristas que estão defendendo que o criminoso não deva ser punido, basta lembrar o caso do Chiquinho Brazão, e são os bolsonaristas que estão atuando aqui para desviar dinheiro público para uso pessoal. Grande abraço para vocês, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Até mais.